Fala, jovens, beleza? Último videozinho do semestre, só alegria. Seguinte, eu sei que de vez em quando alguns alunos têm dificuldade em compreender a questão de energia mecânica, sistemas conservativos, dissipativos, então eu vou tentar fazer um esqueminha aqui para ajudar vocês a visualizarem. Primeira coisa importante, eu vou representar a energia com bolinhas. A energia não é uma bolinha, não é uma onda, a energia é energia, é um conceito criado pelo ser humano, dentro da ciência, para explicar sistemas físicos, tá bom? Então eu vou representar por bolinhas, mas energia não é uma bolinha, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer aqui? Vamos primeiro discutir o que é trabalho e energia. Trabalho, tá, que é o trabalho de uma força, é a transferência de energia. Sempre que existe trabalho, a energia está sendo transferida. Então, transferência de energia, tá? Energia é complicado definir. Na verdade, não existe uma definição exata do que é energia. A apostila normalmente deve definir como a capacidade de realizar trabalho. Tá? É igual você falar que meio campo é um jogador de futebol. O atacante é um jogador de futebol. Mas isso não é um jogador de futebol em geral. Existem outras posições, né? Goleiro, zagueiro, lateral. Então a definição a definição de energia em si não existe uma definição igual força. Força é a interação entre dois corpos. Trabalho, transcendência de energia. A energia é uma propriedade dos sistemas que se conservam. Tá? No sistema como um todo, ela sempre se conserva. Então, é uma coisa interessante, porque se você sabe o que você tinha antes, você sabe o que você tinha depois. E aqui é importante a gente diferenciar dois tipos de energia. A energia total e a energia mecânica. Qual que é a diferença dessas energias? A total, eu estou falando de tudo, como o próprio nome diz. Calor, cinética, potencial, química, luminosa, tudo que é energia se engloba na total. Quando eu penso em um sistema ou no universo, a energia total é constante, tá? A mesma quantidade de energia que o universo tinha no surgimento tem hoje. Tá? Existe uma relação ali da massa, que a massa pode virar energia, mas se você pensar tudo em forma de energia, é sempre o mesmo valor. Energia antes é igual a energia depois, energia antes é igual a energia depois. Energia mecânica, ela já é específica, ela é uma classificação das energias. Do mesmo jeito que você tem áreas da física, cada área estuda um tipo específico de energia. A energia mecânica, ou as energias mecânicas, englobam a cinética, que é associada a movimento, a potencial gravitacional. Peraí que ficou horrível. Deixa eu puxar um pouco pro lado. Gravitacional e a potencial elástica. A potencial gravitacional está associada à queda, né? A altura que o objeto tem em determinado diferencial. E a potencial elástica é uma deformação de um corpo. Eu fiz essas cores de propósito, tá? Depois a gente vai ver por quê. A energia mecânica não necessariamente se conserva, porque eu estou falando só de 3, não de todas. Quando a gente fala de um sistema conservativo, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Ela pode trocar entre si, tá? No sistema dissipativo, tá, a energia total continua conservando, porque o universo funciona assim, só que você não tem necessariamente a conservação da energia mecânica. Ela pode virar outro tipo de energia. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos combinar que 1 joule de cinética equivale a uma bolinha. Que 1 joule de potencial equivale a uma bolinha laranjada. E 1 joule de elástica, uma bolinha, sei lá que cor que é essa. Tá. Aqui eu estou pensando em energia com bolinha, mas energia não é uma bolinha, pelo amor de Deus. Vamos dar uma baixada aqui, deixar assim, ó. Deixar só aqui. Aqui, beleza. Vamos pensar num sistema conservativo. O que acontece no sistema conservativo? Quando a gente fala de sistema conservativo, eu estou falando do sistema mecânico, tá? E já vou fazer o dissipativo aqui do lado.
No conservativo, eu vou ter uma superfície e uma rampa, não. Vou fazer assim, ó. 2 chãozinhos. Vou colocar um objeto aqui, nos dois. Dá para enxergar? Dá. Vou colocar uma rampa. Esse objeto vai vir e vai parar lá em cima, nos dois casos. Eu acho que eu nem vou usar a potencial elástica, tá? Vamos ficar só na potencial gravitacional e na cinética. Esse corpo tinha uma velocidade de algum valor, que eu não sei qual que é. E quando ele chega lá em cima, ele tem um valor menor de velocidade, V1. Aqui ele tem V2, onde V1 é maior que V2. E ele tinha 3 joules de energia cinética. Então ele tinha 3 bolinhas aqui representando esses joules que ele tinha. Ele não tinha altura, ele estava no chão, então ele só tinha cinética. Rampou, ele vai para uma determinada altura. Vamos supor que aqui em cima ele tenha 1 joule de energia cinética, então ele tem uma bolinha. A quantidade de bolinhas é a energia total. Nesse caso, só estou pensando em energia mecânica. Se é conservativo, todas as energias que eu tinha antes, o valor total, tem que ser igual ao total depois, da natureza mecânica. Eu não estou pensando em calor, não estou pensando em som, não estou pensando em nada, só nessas 3. Então, se eu tinha 3 antes, deixa eu ver se aqui vai cortar, não vai. Antes eu tinha 3, quanto que eu tenho que ter depois? 3. Só que antes eu tinha 3 de cinética, depois eu tenho 1 de cinética, né, que é uma bolinha ali no corpo, e mais uma quantidade de que tipo? Não tem mola deformando ali, né, molinha, elástico, então tem uma altura. Então a energia que ele tem aqui é energia potencial gravitacional, que eu sei que vale 2. Então ele continua com 3 bolinhas internas, vamos dizer assim, de energia. Só mudou o tipo. Isso é um sistema conservativo. Você pode ter a troca das energias dentro das energias mecânicas, que são essas 3, e a soma antes é igual à soma depois. Então aqui eu tenho depois. E no sistema dissipativo? No sistema dissipativo, eu tenho aqui uma velocidade 1, aqui uma velocidade 2, mesmo esquema, velocidade 1 maior que velocidade 2, só que agora eu vou falar que ele tinha 4 joules. Então, 4 bolinhas para representar a energia cinética ali dentro. Só uma representação. Sobe, chega lá em cima, eu falo que ele tem 1 joule. E aí, neste sistema dissipativo, deixa eu colocar aqui, antes e depois. Antes eu tenho 4, e depois eu já tenho 1, e eu sei que tem que dar 4, faltam 3. Só que se o sistema é dissipativo, eu não posso afirmar que toda a conversão de energia ocorreu só entre as mecânicas. Eu posso ter algum tipo a mais de energia, tá? Algum tipo a mais. Então, por exemplo, nesse caso que eu vou colocar aqui, eu vou falar que por ter altura, ele tinha potencial gravitacional e ele tinha 2 joules de potencial gravitacional. 2 joules. 2 joules. Falta 1 ainda, né? Esse 1 normalmente é o quê? Uma bolinha vermelha, que é calor. É o atrito, tá? O atrito não é calor, mas o atrito gera calor, só você esfregar a mão uma na outra. Pode ser o atrito com ar, pode ser o atrito com uma superfície, o atrito em geral, tá? Normalmente é ele que vai aparecer. Olhem que antes eu tenho 4 bolinhas, depois eu continuo tendo 4 bolinhas. No primeiro caso, no conservativo, as 3 bolinhas antes e as 3 bolinhas depois, elas mudaram de cor só entre as que eu chamei de energia mecânica. Então, quando você está estudando o sistema conservativo, você está falando que a energia mecânica se conserva, tá? A total vai se conservar sempre. Porque no segundo caso, eu tinha 4 bolinhas antes e eu tinha 4 bolinhas depois. Qual que é a diferença? 4 bolinhas antes, todas eram mecânicas, do tipo mecânica, e depois das 4, 3 eram mecânicas, uma não era. É um outro tipo de energia. 4 igual a 4. A energia como um todo se conserva. O que vai mudar é que algum tipo, uma parcela dessa energia não será mais mecânica. Tá? Normalmente tem uma diminuição justamente por atrito. Tá? O sistema dissipativo tem essa característica. Ele vai diminuir a quantidade de energia que ele possuía. Tá? Então, essa é a diferença. A energia total é a mesma,
Não importa o que aconteça. A mecânica pode ser a mesma ou não. Se você desconsiderar o atrito, provavelmente ela vai ser a mesma. Se você considerar o atrito, ela provavelmente vai dar uma queda, porque o atrito vai agir e vai tirar a energia do sistema. Tá? E onde que o trabalho entra nessa história? Se eu quero adicionar energia num corpo, tá? Eu não sei se vocês já viram, eu também não quero me adiantar muito. Imagina que eu tenho uma superfície, eu tenho de novo a bolinha, deixa eu fazer mais por mim aqui. A bolinha. Tá? Aqui é a posição inicial, ela estava parada, e aqui é a posição final. E aí eu venho e aplico uma força. Agora esqueçam, deixa eu mudar de cor aqui para não confundir com aquelas cores lá. Eu aplico uma força nessa bolinha e desloco ela por uma determinada distância. Força vezes distância, aqui eu vou tirar o cosseno da fórmula, é trabalho. Ou seja, nesse meu caso aqui, houve um acréscimo de energia na bolinha. Essa bolinha provavelmente ganhou o quê? Ela ganhou velocidade. Qual que é a energia? Qual que é as bolinhas que eu simbolizei? A velocidade, a cinética, verde. Então, sei lá, vamos supor que aqui eu fiz quantas bolinhas? 7. Que depois que eu empurrei, realizei trabalho sobre esse corpo ganhou 7 joules. Da onde veio esses 7 joules? De quem está aqui atrás realizando. Realizando a força. Então, se tem uma bolinha na superfície e eu empurro, tá? Eu vou perder energia, essa energia vai para a bolinha. O total continua sendo a mesma quantidade. A energia que estava dentro de mim estava em reações químicas, ali, ADP, ATP, glicose, todas essas coisas, tá? O funcionamento do nosso corpo. Isso vai se transformar em energia, tá? Vai ser transferido, desculpa, para a bolinha, e a bolinha vai ganhar energia cinética. Então, no caso, a bolinha ganhou 7, então quem realizou a força perdeu 7 joules. Aqui a cor não simboliza calor, tá? Necessariamente. Então o que eu quero que vocês entendam é que a quantidade de energia total, não especificando, é sempre a mesma. O que vai mudar é se você está analisando de maneira mecânica ou não. Se você está analisando de maneira mecânica, aí qualquer outro tipo de energia que seja transformado, que não sejam as 3, a gente fala que dissipou. Virou um tipo de energia que não é mais mecânica. Ela está lá, de alguma maneira ela está lá, mas ela virou algum outro tipo de energia. Tá? E o trabalho adiciona energia. Vocês também viram que tem 3 tipos de trabalho, provavelmente. O trabalho positivo é esse. Tá? O trabalho positivo é aquele que adiciona bolinhas, adiciona energia no corpo. O trabalho negativo é aquele que retira bolinhas. Seria, por exemplo, o atrito, ele é contrário ao movimento, ele vai tirar bolinhas ali. Tá? Então você vai transferir essa energia para uma outra região, para a superfície, para o ar. E o trabalho nulo, que é o trabalho zero, é aquele que não influencia em nada. Vou fazer um quadrado aqui porque não tem nada. Tá? Ele nem adiciona nem tira energia do objeto. Então o trabalho a gente chama de trabalho nulo. Trabalho que não influencia. Certo? Gente, espero ter ajudado. Tá? Quem estava com essa confusão aí, eu vi que vocês estão tendo essa aula com o Nivaldo, então tentei fazer, pelo amor de Deus, energia não é bolinha. Tá? Vou falar mais uma vez. É só para vocês conseguirem visualizar como que funciona. Tá? A quantidade de bolinhas no universo de energia foi sempre a mesma. Elas estão só mudando de cor, mudando de tipo. Tá? A transformação de energia. Mas quando você está pensando no primeiro ano em sistemas conservativos e dissipativos, você não está falando do geralzão. Você está falando só da energia mecânica. Tá bom? Daquelas 3 cores que eu coloquei aqui. Eu nem coloquei potencial elástico, mas acho que deu para entender. Certo, gente? Bom, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, se tirando que talvez vai entrar em contato aí por causa da atividade, para tirar alguma dúvida, descansem nesse recesso, não estuda, descansa, fica de boa, dá uma relaxada, para quando a gente voltar animadão, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais, boas férias, bom descanso e falou!